Pastor Franklin, existe um fator tratado por Agostinho que sempre deixa os evangélicos, protestantes, reformados bastante incomodados quando leem Agostinho, que é a questão do batismo, o lugar do batismo na teologia de Santo Agostinho. O que a gente pode dizer sobre isso para, talvez, se for possível, né, dar um desconto para Agostinho na nossa severidade, ou essa severidade com que nós reagimos a esses escritos é uma severidade correta, justa, deve ser mantida. Enfim, que fatores nós podemos mencionar, frisar, para sermos mais indulgentes com Agostinho nesse campo, se é que dá para ser indulgente com Agostinho nesse campo? O que nós podemos perceber em Agostinho é que há uma tensão não resolvida entre a sua doutrina da igreja e a sua doutrina da salvação. A sua doutrina da igreja foi gerada na controvérsia contra os donatistas, um partido extremamente rigorista, presente no norte da África, em que eles exigiam uma completa irrepreensibilidade e santidade do ministro, do oficiante, para que batismo, ceia, ordenação tivessem validade. Então Agostinho vai afirmar que a graça é ex opere operato, quer dizer, a graça ela opera por si mesma, ela não depende do valor ou da qualidade ética do oficiante. Só que Agostinho foi cuidadoso ao destacar apenas dois sacramentos, a ceia e o batismo. Eles estão presentes, são os dois sacramentos presentes na obra dele. E esses sacramentos, um seria o sacramento de entrada no povo de Deus, que é o batismo, e esse sacramento já estaria ligado à recepção do Espírito Santo. Ele vai inclusive dizer que mesmo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito ministrado por um herético, ele tem validade, porque o valor está no sacramento do oficiante. E a ceia seria esse rito contínuo, onde o fiel recebe graça para perseverar na sua vida cristã. E essa é uma fraqueza que eu entendo na teologia de Agostinho, que ele não conseguiu perceber a seriedade da doutrina bíblica da justificação. Então a ideia é que o eleito, o predestinado, ele é traído ao povo de Deus, à comunidade visível do povo de Deus, ele é batizado, ele recebe essa graça inicial e ele tem essa graça mantida na medida que ele recebe o sacramento da ceia e participa da celebração do povo de Deus e ouve a pregação da palavra. O que ocorre é que os escritores católicos posteriores vão, no exercício de anacronismo, impor a Agostinho uma série de doutrinas e pensamentos que, se podem ser, de um lado, consequência lógica do seu pensamento, não estavam presentes no que Agostinho estava escrevendo no campo da eclesiologia. Bom, em síntese, o que nós temos na Reforma é a inclusão de parte da teologia agostiniana, na medida de que, de um lado da controvérsia, os católicos eles querem preservar o seu entendimento a respeito da igreja, percebendo-se agostinianos, mesmo extrapolando o pensamento de Santo Agostinho. Do outro lado, você tem os protestantes, especialmente Lutero e Calvino, remetendo a sua compreensão da graça ao pai da igreja africana. E nessa controvérsia, você tem um desdobramento. Esses dois pontos da teologia de Agostinho entram ou se separam dentro da grande cristandade, da grande igreja cristã. Agora, a expressão regeneração batismal, é correto aplicar isso a Agostinho? Me parece considerando que não. A visão dele da salvação. Ele escreveu um tratado sobre o batismo contra os donatistas, então aí entra a questão de você escrever por uma controvérsia. Mas até onde me lembro, de memória, ele não chega a tratar o batismo como um elemento que regenera a pessoa. O batismo está vinculado à recepção do Espírito, mas muito mais tendo em vista a entrada do eleito no povo de Deus. E a permanência do eleito entre o povo de Deus se dá por meio da ceia, da pregação, da comunhão cristã. Esse é um ponto pouco evangélico da visão. Sim, sim. Quer dizer, depende de como a gente também define evangélico, porque me parece que a posição de Lutero está muito mais próxima da posição de Agostinho dos sacramentos do que o próprio Calvino, na medida que o pequenininho ele é batizado na igreja pela fé dos seus pais. E por isso o Espírito Santo já opera ali, incluindo o pequenininho entre o povo de Deus, não regenerando. É a teologia episcopal do século XVII e XVIII que vai acabar afirmando a ideia da regeneração batismal
dentro do campo protestante. Inclui na igreja, mas não regenera. Não regenera. A regeneração, na teologia agostiniana, a regeneração se dá e a regeneração se confunde com a justificação na medida que a pessoa progride na vida cristã e recebe graça na comunidade. A presença dela na comunidade é o local onde se dá a recepção da graça que vai regenerá-la e justificá-la, para usar a expressão agostiniana, durante toda a vida até o seu último momento na Terra. Então o batismo, nesse caso, não é veículo de graça para Agostinho. É um veículo de graça, mas não uma graça que transforma, mas uma graça que inclui dentro do povo que une a igreja. Exatamente, que une a igreja. Então, não regenera. Não regenera. A regeneração se dá, é um processo, esse é um ponto em Agostinho que também não é claro. A regeneração, a santificação e a justificação se confundem e são processos que se dá por toda a vida, diferente da tradição protestante e bíblica também, onde as três, justificação, regeneração e santificação, são distinguidas. Mesmo regeneração e justificação sendo atos, na tradição protestante são atos distintos. Então levando isso para a comunidade, para a igreja. Então a igreja, o conceito de igreja, o conceito agostiniano de igreja admite pessoas não crentes lá, não regeneradas. Sim. Então, aí a gente volta para os três círculos. Isso não contribuiria, é certo dizer que isso contribuiu para a formação da cristandade na Idade Média. Sim. Aquele monte de gente que não era crente e que dizia, eu sou cristão, eu pertenço à igreja. Sim, de certa forma sim. Voltando um pouco à analogia que eu empreguei, a doutrina da igreja de Agostinho pode ser pensada em três círculos que se interpenetram. Então, no círculo menor você tem a igreja visível, no círculo maior você tem a cristandade, que é a cidade de Deus, se espalha por toda a terra. Então nós temos a igreja visível, onde nós vemos as pessoas, mas também não temos muita certeza se elas são contadas entre os predestinados ou não. Nós temos a cristandade, que é o ajuntamento de todas as igrejas espalhadas em todo o mundo, a igreja católica, a igreja que é universal, a igreja presente em toda a terra. Só que você tem um terceiro círculo, que é o corpo de predestinados, que no final só Deus conhece. Então esse corpo de predestinados, ele está presente dentro da igreja local, ele está presente em toda a cristandade, só que ele é maior do que os outros dois círculos menores. Então, na igreja local, nem todos que estão na igreja local são de fato cristãos, são contados como predestinados eleitos. Pensando em toda a cristandade que se espalha em toda a terra, nós temos ainda um corpo misto, um público misto, tanto no nível da igreja local, como no nível da cristandade. No final, Deus é o único que conhece quem de fato foi eleito de antemão por Ele, dentro do povo de Deus espalhado em toda a terra. A cidade de Deus não são só os eleitos. A cidade de Deus, me parece, seria o segundo círculo, que é a cristandade espalhada em toda a terra, mas também a cidade de Deus se confundiria com o corpo dos predestinados. Porque ainda que ela abrange, porque ainda que a cidade de Deus esteja em ação, em conflito constante com a cidade dos homens na história, ela vai encontrar sua consumação, e na sua consumação só vão permanecer nela os predestinados. Isso é fundada por Abel. Sobre a cidade de Deus, é um livro espetacular. É um livro que mistura colocações belas e poéticas, junto, principalmente no segundo tomo, com uma ironia ferina que desmonta o paganismo, o politeísmo. É fantástico. Até chegar no 20º livro. O 20º livro eu li, achei extremamente estranho, destoante do resto, porque ele faz relatos de milagres que aconteciam no tempo dele a partir das relíquias de Santo Estevão. E o que é isso? Ele cria nisso, ele relata acontecimentos do tempo dele, e porque ele dá uma guinada tão grande, eu tenho a impressão que ele termina a Cidade de Deus no livro 19 e no livro 20 ele faz um apêndice surpreendente. Da onde veio isso? Qual a intenção ele teria por isso? Isso é interessante, porque no começo da carreira de Agostinho, agora cometendo anacronismo, ele tinha uma posição que a gente poderia chamar de cessacionista. A gente vê isso, por exemplo, na verdadeira religião. Então a ideia é que os milagres estão circunscritos a momentos específicos da história redentiva. Então os milagres, como a gente encontrou na era apostólica, eles cessam lá atrás, lá no ministério de Jesus dos apóstolos.
Só que a verdadeira religião foi escrito antes do pastorado dele em Roma. E é Peter Brown, na biografia que ele escreve sobre Agostinho, publicado em português pela Record, um livro simplesmente magistral, que ele vai mapear ali essa mudança gradual no entendimento de Agostinho a respeito de sinais e prodígios. Então, Brown ele vai sugerir que essa mudança se dá especialmente pelo que Brown considera a sensibilidade pastoral de Agostinho, na medida que ele está lidando com a igreja na periferia do Império, uma igreja que não tem as benesses do Império, uma igreja à margem de hospital e cura e leprosário, uma igreja basicamente de gente semi-alfabetizada, gente muito simples, e ele entende em algum momento da carreira dele, já no pastorado, que em vez de brigar com essas relíquias e sinais, ou esse entendimento que sinais e milagres acompanhariam a igreja, ele poderia usar isso em benefício da própria igreja ortodoxa, especialmente também no campo da controvérsia com os donatistas. Então agora o argumento muda um pouquinho. Deus está presente numa comunidade em que ele continua agindo com o mesmo poder que ele agiu em Jesus Cristo e os apóstolos. Então, especialmente nos anos finais do pastoral de Agostinho, ele já não tinha problemas em que pessoas da diocese dele fizessem cultos, por exemplo, em cemitérios em memória de mártires mortos. Ele não tinha mais problema que pessoas levassem oferendas aos cemitérios para colocar na tumba de cristãos importantes daquela região que tinham falecido antes. Ele agora tinha não é nem tolerância, mas ele tinha uma disposição um pouco diferente a encarar o fenômeno de uma cura extraordinária dentro da igreja dele. Mas a sugestão que o Peter Brown dá é que essa guinada do começo da carreira mais filosófica, mais teológica, para o final da carreira dele, com uma ênfase pouco diferente, se dá muito mais pelo contexto pastoral, a sensibilidade a um contexto pastoral bem específico do tempo dele. E também uma forma tática de argumentar que onde está o povo de Deus, aí estão os verdadeiros sinais e prodígios. Não entre os donatistas, por exemplo, mas dentro da comunidade católica. E na comunidade dele, ele alimentava isso a partir das histórias que ele ouvia, das pessoas. Ele era testemunha Sim. dessas coisas, ou ele passou a aceitar relatos como verdadeiros? Imaginamos que porque o seu público era um Sim. público de camponeses também, pessoas simples, Sim. ali ao redor. Eu teria que lembrar, Peter Brown eu li em 2005, então eu teria que puxar de memória, mas me parece, puxando de memória aqui, que a ênfase dele é muito mais baseada em relatos, que no começo da carreira ele tentou reprimir esses relatos circularem dentro da igreja cristã, mas depois de um tempo ele não viu mais problema e começou a incluir esses relatos dentro dos próprios escritos dele. Então, me parece que ele não era testemunho ocular, mas ele aceitava como verdadeiros os relatos que eram contados pelos membros da comunidade de sinais, prodígios e curas. Na sua análise, como pastor, você foi pastor, pastoreou uma igreja durante 8 anos, não é isso? Na sua experiência pastoral, você acredita que esse valor que Agostinho deu a esses relatos, tudo mais, tentar usar isso de alguma forma para o ministério pastoral, você acha válido isso? E se acha válido, em que aspecto é válido, em que aspecto é positivo? É interessante, isso é um negócio muito complicado de dizer ou de responder. Eu diria da minha própria experiência pastoral. Eu fui pastor no meu último ministério no Rio, que é uma comunidade carente, uma favela. Nessa favela nós atendíamos a favela com a ONG. Então a igreja tentava literalmente entrar no vácuo do Estado.